Olá galera do canal Minuto do Rodeio, mais uma entrevista por aqui. Hoje eu estou com o Isnar Ribeiro, comentarista, apresentador, mandador de avião, pilota avião, faz cachorro-quente na chapa, ele é doido. Moedor de cana, tudo. Se fosse pra gente contar todas as histórias que esse cara tem aqui, ó, essa aqui é um CPU é um HD de 200 tera. Mas eu não, com ele, sempre que eu tive esse projeto, Isnar, eu sempre pensei assim, com o Isnar tem que fazer várias vezes, tem que ser por assunto. Então hoje, eu sei que o Isnar tem uma agenda repleta como comentarista, uma história como apresentador, idealizador de um monte de projeto, mas hoje eu quero focar Isnar Ribeiro Bull Rider. Bull Rider. Quando é que tudo começou? Da onde veio a interesse pelo rodeio? Cara, Paulo Faria, o Tião Procópio era Deus na cidade, né? Sempre tinha, quando a molecada sempre tem o cara. E né? ele é o que seu? É o meu mentor, como diz o Daniel Tibiriçá. Mas a gente tinha que estar perto dele. E eu comecei, né? E aí eu fui na Reolândia, foi o primeiro boi que eu montei. Tinha um boi que chamava Palácio, ele era cego de uns olhos. Esse danado depois ainda quase me matou. Aí o cara que foi montar no boi afinou. Aí o boi estava amarrado lá no curral, que o Tião queria ver ele pular. Eu falei, eu vou. Todo mundo, o quê? Eu falei, eu vou. Aí eu montei nesse boi, saiu lá, tacou uns 30 metros de distância, mas vira o boi pular. Imediatamente naquela hora eu já entrei no hall. Na cidade à noite eu já era outro cara. Eu falei, ó, esse trem tá bom. Não tinha internet, mas a notícia correu. Ah, vixe. Ah, o Snarzinho, porque o meu pai chamava Snar, né? Então eu era o Zinho, como tinha o Tião Procópio, era Tiãozinho, o Clinge, irmão dele era Clinginho, Paulo Faria era tudo Inho. Mas qual é o seu grau de parentesco com o Tião? O meu vô é irmão da mãe dele. Entendi. Meu finado vô. Aí, cara, a gente começou a montar, mas só ali na fazenda. Aí um belo dia a coisa tomou forma, porque o seu Daí ficou sabendo que tinha uns meninos em Paulo Faria que montavam em boi, o Tião já tinha fama, o Tião já tinha ido para os Estados Unidos, voltou com uma fivela, com um corda americano que ele nunca tinha visto. Um cara de Paulo Faria, os caras começou a trançar a corda, o Djangão era o nosso Deus, porque o Djangão vinha com o chapéu, era o bullfighter, e o negócio tomou uma forma muito grande. E já apareceu a primeira negociação, o pai do Tião comprou a boiada da Reolândia, foi um boom, mesma coisa do Tércio agora vendeu os bois dele. Uhum. E aí nós fomos para o Colorado, quando eu vi eu estava em Colorado, né? Vai fazer 40 anos já, cara. Então, naquele tempo existia, eu passei os 5 primeiros anos montando em touro, a gente não tinha essa noção de ser o campeão, de ser o cara, o simples fato. Era estar montando. Isso. Prêmio? Não tinha. A gente ganhava por cachê e ficava no hotel. Os espiões não ficavam naquela época, era tudo alojamento. Então, Colorado era o gramadão, eu já contei essa história bastante. E aí a gente começou a andar. E aí, meados de 80, a gente começou a colocar o rodeio. Só que aí, bicho, teve um problema muito sério, que não tinha embretador, não tinha corredor, que os bretos eram breio de cavalo assim, ó. Você puxava. A maioria dos rodeios tinha que puxar os bois no cabresto. Aí o boi, rodeio de boi demora, e a gente andava tudo trajadinho. Era o rodeio de boi que demorava. Rodeio de boi demora demais, jogava a gente por último, depois de 120 montarias de cavalo. Nossa. E a gente não tinha prêmio, e a gente andava bonitinho, por causa que o Tião era o modelo. Porque trazido. A gente mandava as costureiras fazer as camisas igual tudo. Aí ficou assim, peão de boi não precisa de prêmio. E foi longe isso. Aí começou a aparecer um núcleo Itajubi. E, cara, das memórias que eu tenho, eu nunca neguei isso, não é que eu fui limitado. Dentro daquela situação, naquela era, eu era um cara em evidência, porque tinham poucos. Uhum. E os touros eram diferentes. Então eu fiz montarias que muita gente lembra e não tem na internet. Uhum. Então hoje, se não tem na internet, não tem foto, não acredito. Mas a gente já conversou sobre a sua carreira. Você fez o seu nome, mas você não chegou perto dos nomes da época. Não. Mas eu gosto de comparar você com o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo não foi um grande jogador, foi um jogador, só que ele foi um grande técnico. E você depois, que isso é um assunto com outro vídeo, depois você se tornou um grande cara da comunicação, você revolucionou a comunicação
como comentarista, como apresentador e tantas outras coisas que depois não vamos fugir, vamos contar isso outro dia. Mas lá, e qual foi assim os seus melhores resultados? Cara, títulos? ó, você quer ver? Uma vez em Santo Inácio, eu montei num touro chamado Chumanchin, do seu Meneghelli. Nessa noite, nós viajamos para Goza Branca ver a filha dele que nasceu, a Bianca. Acabei de montar e viemos. Foi uma das melhores montagens que eu fiz na minha vida. O Garotinho, que era um touro Do Tião. lendário na época, poucas paradas tem, eu parei nele em O Fernandópolis. Garotinho tem na internet. Eu parei nele em Fernandópolis. E em Rio Preto, no primeiro encontro nacional de cowboy, eu fiquei em segundo lugar, só perdi porque eu trouxe um menininho magrelinho, de botina, que não tinha nem esporte, chamado Vilmar. Ah, é isso. Eu trouxe Seu ele, culpado? ele ganhou. Não, eu roubava coberta no hotel para dar pro Vilmar dormir no caminhão, tadinho. E ele virou esse monstro que todo mundo sabe. E aí o boi arrancou o brete da cabeça, saiu o brete pulando, a porteira pulando, o boi em cima. E foi bacana isso. E nos Estados Unidos... Você foi pra lá, né? eu tinha que ir, né? Eu tinha que ir. Nos Estados Unidos eu cheguei lá, cara, sozinho, ninguém sabia de brasileiro. Eu fui o primeiro no Texas. O Adriano ainda fez uma homenagem muito bacana para mim no livro dele, que eu fui o primeiro brasileiro a ganhar dinheiro no Texas. E só que foi em Mesquite, um rodeio hoje que é igual o Countdown, que todos os brasileiros vão na época. Mesquite é igual Corey, no Wyoming. Tem a semana inteira, tem tem uma temporada de o verão inteiro. E eu parei num boi chamado Copenhagen Crossroad. Foi o touro que não deixou o Charlie Sampson ser o primeiro peão a parar nos 10 touros na final. Só que eu não sabia dessa história. Se eu soubesse, eu tinha caído dele. Eu cheguei correndo e tem as fotos, eu tô com o número no bolso. Que eu cheguei e falei, é mais um araçazão grande de chifre, porque naquele tempo os touros eram 3 vezes maiores que daqui. Aí eu fui, parei no boi, todo mundo começou a puxar, monta no cavalo aqui, eu falei, eu ganhei. E aí dei a volta, foi o momento mais mágico da minha vida, né? E foi nesse rodeio que eu resolvi voltar ao Brasil, que eu fui convidado para voltar ao Brasil. A mãe do Paulo Emílio estava passeando lá e falou assim, olha, o rodeio no Brasil está muito bom, você precisa voltar para lá, para trabalhar com a gente. Você ficou lá de que época? Fiquei de 89 até 93. Ficou um bom tempo lá. Só que eu montava na PRC, não existia nem Bull Riders Only, nem PBR. Estava começando o movimento só de montar em touros. E eu vivi uma época que quando eu vejo hoje os brasileiros dominar, mas nem no sonho mais louco. Porque eu ia no fundo dos bretos, eu só via Deus, Tuff, Clint, Ted Nuss, Aaron Simmons, eram os caras. E eles eram muito perfeitos para montar em touro. O Tai. E eles viam, eles eram curiosos comigo. Eles, escuta, mas tem rodeio no Brasil? Entendeu? Tem. Aí eles começaram a me explicar, né? Porque tinha rodeio que eu chegava, todo mundo olhando para mim. Eu falei, mas que caramba. Olhando, eu falei, mas eu não sou nada. Aí o Jim Sharp uma vez chegou e falou assim, eu vou te explicar uma coisa. Na PRCA, você tem que ter uma lista de touros que não vale a pena você ir. Que nesse touro que você vai hoje, ninguém monta nele. Eu, por quê? Porque ele é isso, isso, isso. Então a gente faz inscrição em vários rodeios, o touro ruim a gente não vai, a gente vai no outro. Eu falei, nossa, então o que esse touro faz? Ele é muito perigoso, muito assim. Eu falei, caramba. Aí depois eu comecei a fazer uma lista e virou um livro. Se eu não vou, se eu não vou. Imagina se isso no Brasil. Pô, aí, cara. Vingador, não vou. Não vou. Aí eu comecei a viajar, eu vi de perto, igual o Forrest Gump. Eu não fui protagonista, mas eu estava lá. Eu vi o Len, infelizmente eu estava lá quando o Len morreu. Você estava no... Eu vi a tristeza. No dia? Eu vi a tristeza. Sabia disso. Eu entrevistei o médico, depois de muito tempo, ele falou que poderia ter salvado ele, né? Porque foi uma coisa absurda, ninguém acreditava. Antigamente... É um acidente muito bobo, né? O Tuff me contou um negócio que, há muito tempo atrás, que antigamente não tinha celular, então tinha muito telefone público atrás dos bretos, para os negros fazer inscrição, porque era uma loucura, né? Você tinha que ligar e tal. E um desses telefones tocou, o Lênin atendeu. Então falou, você tá louco? Aí ele brincou, estão me chamando. E ele estava diferente aquele dia, ele montou no boi dele sem a luva. A luva não estava com ele, imagina um campeão do mundo chegar sem a luva. E o touro que ele montou, One SO, Taking Care of Business, o pai do Thiago Arantes tem a foto. Eu montei nele em Bay City, que ele era um touro comum, magrelão, um lombão magrelo assim, feio, e um chifrão redondo, esse chifre redondo que bateu na costela dele e fez a merda, entendeu? Mas todo mundo ficou desolado.
Eu tinha acabado de ver o filme dele chamado Bull Talk. Se você for na internet e for Bull Talk, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, não tem perigo mais. Eu vi um vídeo aqui que esse cara ensina tudo. Agora não tem jeito de pôr machucar. Passa 2 meses ele morre. Acabou com tudo. Fala pra mãe nessa hora. Nem falei, tá? Então, eu vi todas essas coisas, eu vi as últimas montarias do Don Gay. Eu tenho uma foto do Don Gay, que ele, quando eu ganhei o rodeio, lá na casa dele, no Mesquita, ele veio conversar comigo, que era um touro. Aí que eu fiquei sabendo o touro que eu parei, sabe? Eu ainda brinquei com ele, falei, se você me conta isso antes, eu caí. Então foi uma vida muito legal. Hoje na internet só tem trem de eu cair, acho que tem 1 ou 2 montarias eu parando. Isso não me machuca, não me magoa, porque o meu propósito de vida, eu sempre pedi, todos nós pedimos. Você tem um objetivo, não quer ser campeão? Eu sempre pedi, me faça um bom cowboy. A vida inteira. Quando você é moleque, você não vê a estrela cadente cair. Eu não pedi para ser campeão e eu acho que ele entendeu, porque, pô, eu tô 40 anos nisso, trabalhando nisso, sou amigo de todo mundo, adoro o que eu faço. E no touro, tive essas limitações, mas, cara, eu pegava um caminhão nos Estados Unidos, carregado de asa de avião, saía de Dover, na costa do Atlântico, e ia até San Diego. Só que eu ia fazendo inscrição. Nos telefones públicos. E eu encostava o caminhão e ia montar para depois seguir viagem. Entendeu? Ah, você fazia um roteiro, trabalhando. Doideiro, os caras não entendiam nada. É a mesma coisa de chegar um caminhão carregado de asa de avião e em Sebastianópolis. E parar e o cara montar aí. Uma carretona lá da placa de Roraima. O que é isso? Pois não, eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente falar muito rápido, muitos nomes, Jim Sharp, não sei o que, Ted Nuss. Vamos fazer de conta que eu estou conversando com o Isnaer Ribeiro, jogador de futebol, que nunca conseguiu ganhar uma Copa, mas ele tivesse jogado com Pelé, Garrincha, Zito, Vavá. É verdade. Então ele viveu com as lendas do rodeio, porque infelizmente hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de pesquisar a história do rodeio. Não tem muita coisa, eu até preciso trabalhar um pouco nas minhas coisas sobre isso. Explicar quem foram os caras, assim, as pessoas não sabem nem quem é o 6 de 15, 6 vezes campeão do mundo. Eu tive que fazer um vídeo sobre ele esses dias. Então, você viveu alguma coisa que poucas pessoas, que inclusive que estão lá hoje, acho que eles não conseguiram viver. Eu vi o Boldeixo pular, eu vi ele cavar. O senhor tinha ele uma vez, não? Não, eu olhava ele. O Sammy Andrews, que é o dono, gostava de mim, entendeu? Eu montei num boi dele chamado Mighty Wide. Eu fui num Slack, e como eu não sabia, ninguém ia. Ele falou assim, você é bom, hein? Você veio montar no meu boi. Eu falei, será que é um elogio ele está falando? Vem que você vai ver. Então, eu vivi esses momentos lá que, putz, não tem preço, cara. E essa coisa de eu não ter dinheiro, às vezes eu fazia um frete atravessando os Estados Unidos, demorava uma semana, ganhava $2.800, alugava um Cadillac e fazia um monte de inscrição. E aí até o dinheiro acabava os caras iam largando os fretes ruins pra mim, entendeu? E você aí, pegava tudo. Eu chegava de Cadillac, só Deus, esse cara do Brasil deve ser um campeão de lá. Cara, viveu muita coisa, né? Amém, eu daria tudo na vida para viver de novo. Lógico, não tive as vitórias, mas é muito bom, eu sempre falo isso, depois como foi pra Lua, andar de avião foi fácil. Hoje é porcaria andar de avião. Mas então vai andar de avião lá naquela época, sozinho, sem falar nada, sem saber fazer inscrição. Sem ter caso de ninguém para chegar lá e ninguém te buscar no Não, aeroporto. não tem. E negociando para mim fazer inscrição, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda pelo telefone. O inglês, quando você não tem ele, você sabe um pouquinho e você não tem ele, que é o meu caso, conversando pessoalmente, você consegue se comunicar. Agora, no tal do telefone, ele estava lá em Las Vegas esse ano, ligou a mulher lá, falou, e eu não sei o que era, como cortaram o nome do João. Ela ligou pro João lá no Teca, tá na segunda fila lá no Teca. Os caras lá parece que não gostam que limpa o quarto, quer que ela... Cara, você não sabia. Ué, eu tive um pai lá nos Estados Unidos chamado Roy Carter, que ele ajudou o Oripim. Um cara foi muito gente boa. O Bangal foi pra lá. Então ele treinava touro de rodeio e eu era o robozinho dele. Meu trabalho era galopar cavalo e montar em touro. Foi aí que eu cheguei no auge da minha carreira. Quando o Vilmar foi pra lá. Ele falou pra mim, vocês dois têm condição de ir pra Finals, porque a gente tava montando bem direto. E o Vilmar veio embora por causa que o prêmio no Brasil era melhor. Você vê, né?
falou assim, eu vou pra lá que lá eu ganho mais. Eu falei, não vai. A hora que ele foi, parece que desligou a tomada. Eu fiquei meio frustradão lá sozinho, sabe? Mas foi uma época que eu tava, eu acho que foi o ápice da minha carreira, que eu tava, ali talvez eu poderia conquistar alguma coisa, né? Mas aí ele veio embora, mas a memória não tem $1 bilhão que paga. Tem pouca coisa daquela época, fotos, essas coisas, tem pouca coisa. Eu tenho algumas fotos aqui, porque na época, primeiro que era caro as fotos, né? E não tinha essa rapidez que é hoje. Então eu tenho alguns posters que eu largo em casa, um rodeio que eu fiz em Memphis ali, o Ted Nuss apertou a corda para mim. Então tem umas coisas que o Tuff depois foi ficar meu amigo aqui no Brasil, depois que ele voltou, eu falava, você lembra aquele rodeio? Eu tava, ué, e aquele eu tava, ué. Então eu tava tudo ali, mas eles, sabe, nem... Tem muita gente, muita correria pra eles também, né? Mas foi muito válido. E aí, cara, quando eu cheguei aqui, eu vim com aquela ideia de revolucionário, que o cavalo não deixava o touro subir. Não era por maldade, era simplesmente a demanda. Já Era rodeio de cavalo, ele tinha do cartaz, tinha carro. Aí nós fizemos, ajuntamos os peões e fundamos a Federação Paulista de Rodeio em Touros. E aí nós conseguimos levar o rodeio para o Ibirapuera. Fizemos um negócio absurdo que pôs o rodeio de touro no mapa. Só que eu era muito novo e o Ibirapuera foi um rodeio muito caro, as pessoas assustaram. Uma produção, por exemplo, na Xuxa estava no auge, eu tinha a luz e o som dela. Todos os tropeiros de terra. Então, idealista, fizemos. E o Ibirapuera, ele não deu dinheiro para pagar todo mundo que tinha encargo, entendeu? Eugênio, segunda-feira eu tinha que entregar o Ibirapuera para a secretaria, para o negócio de eleitar, o tribunal de eleitoral, que ia ter eleição. E eu sozinho lá, meu irmão, mandou todo mundo embora, desmontando aquilo lá. Tive que vender um terreninho que eu tinha. E vazei para os Estados Unidos, fiquei entregando jornal lá, 15 dias o pescoço, dessa grossura, com a pilha de jornal, para pagar a passagem do Valtinho Pereira, do Vitão, dos caras que foram, que era promessa, né? E aí depois eu fiquei lá, porque, pô, o pessoal é muito maldoso, cara. O Marcelo Murta foi um cara que colocou a empresa dele inteira nesse negócio. O Jorge Almeida Ribeiro foi o grande mentor do negócio. E aí, putz, eu fui para os Estados Unidos, eu, o Marildo, o finado Marildo, eu fui com $500, porque naquela época o dólar era tão caro que eu vendi os outros 500 para pagar o 500 que eu ia levar. E já cheguei em Vegas, fiquei duro em 3 dias, aí fui caçar um emprego. E aí ainda tem idiota que fala que o Snyder levou um saco de dinheiro para Las Vegas, cara, aquelas coisas. Você foi caçar um jeito de ganhar um dinheiro para pagar. E aí eu fiquei desgostoso, meu pai falou, bicho, você se matou. Ó, eu enterrei mãe de peão, o nariz ficava desse tamanho aqui, ó, de cada tinta, eu fazendo adesivo, rodeio touro merece valor, não tá em touro é foda. Aquilo era a receita que a gente tinha, entendeu? E eu morava dentro da associação. O nego ligava, o fulano machucou, ela falou, cara, eu não sou médico. Ia lá e o médico, ajeita ele de qualquer jeito, ele vai embora. Eu falei, não, ele precisa montar de novo. É aí que tinha que fazer camiseta. E a gente estava vivendo um momento muito legal. Formigão, o Tião Procópio, o Silvio Meneghelli, o pai do Paulo Emílio, eram pessoas que eles foram instrumentos nessa época para essa virada do touro, entendeu? E uma coisa que aconteceu, que pouca gente sabe, em Barretos, primeiro ano no estádio novo, a luz era ruim. E o Dr. Roberto Conde falava, você tem 30 minutos para acabar com isso aí, senão eu tiro. E deve ter imagem, eu ficava com megafone nos meninos, vai logo, porque eles demoravam, Breno. Vai. Esse ano não dava para terminar a montaria de touro rápido e as luzes eram novas, né? Tava começando. O mexe-mexe pulou um pouco no escuro, que deu o campeão para o finado Zé Luiz de Lima. E então ficou em evidência o touro naquela época. Foi uma final muito boa e ali a gente entrou no mapa, né? Barretos começou a valorizar o rodeio de touro porque era muito novo, foi bom, mas foi bom para uma montaria de touro. Ali o avião decolou. E quando para finalizar esse assunto da sua carreira como competidor, quando é que você parou? Quando é que foi o último rodeio? Cara, em 93 eu tinha voltado dos Estados Unidos, né? 92 por aí, e eu era muito amigo do Adriano, e o Adriano falava assim, para de querer provar para os outros, monta para você sabe muita coisa, usa o que você sabe. Porque eu conversava com o Adriano até de madrugada, a gente ficava
falando só de boi, ele gostava de conversar comigo. Mas eu tinha isso, se eu caísse de um boi, eu já, entendeu? Cabeça fraca. E aí eu fui em Colatina e tomei uma pancada de um boi na cabeça. A pancada foi tão dura que a convulsão, o corpo fechava. O doidinho entrou chorando, eu não monto mais, meu pai morreu. Minha mãe, eu era a mãe, o Tião era o pai. E aí o Tião também entrou, foi feio o negócio. Todo mundo achou na cidade que eu tinha morrido, etc. Aí eu peguei e fui pro outro rodeio em Torrinha, para não deixar aquilo ficar na cabeça, vou no outro, né? Fui em Torrinha, o boi pega o menino no ar e quebra, ele dá um palito no meio. Aí começou a tocar berrante, eu tremia. Aí eu fui para General Salgado. E General Salgado eu tava montando pra caramba, rodeio São Francisco. E na final, não era, bem naquele tempo, não era 8 segundos, você ganhava um rodeio com 5 segundos. E eu peguei um boi muito difícil na final, na mão, e eu tava saindo dele, eu falei, mas já deu um tempinho bom para ganhar um dinheiro. Quando eu soltei, era a corda americana, não essa nossa, a alça baixa, deu um tranco na luva, eu caí debaixo dele. Caí debaixo dele e senti um choque. Aí corri, subi na cerca. Quando eu subi na cerca, tinha uma senhora aqui bancada, eu fiz assim, vamos lá. O Carlos Manuel, meu primo português, chegou, tudo bem? Calma. O que foi? Aí eu puxei o ar, veio ar de tudo quanto é lado. Isso aqui descolou tudo da cara. Tá cheio de pedra, eu achei que era meu dente. Ele enfiou a unha aqui, ó. O boi pisou. Aí vai achar esse motorista de ambulância. E aí achou esse cara, já tava meio tomadão. E aí já levou eu pro hospital e eu lá atrás, batendo assim. Coitado, naquela época, né, não é culpa de comissão, não é de ninguém, era simplesmente como era. E chegou calma que eu vou te levar. Chegou no hospital e tem aquelas rolemãozinhas que encaixam você dentro, né, para encaixar naquele trilho. A minha cabeça estava parada, ele puxou eu pro pé, mas não tinha ninguém para pegar de lá. A hora que ele puxou, acabou o trilho, eu tum de nuca no chão. Aí entraram aqui, costuraram eu. Aí eu comecei a ficar, né? E nessa já estava sendo sondado para mim ser o diretor de rodeio do Espora de Ouro, da Globo. Aí eu falei, é ali que eu vou conseguir fazer tudo que eu quis. E ali foi. Era $90 mil por etapa. Imagina isso, $90 mil por etapa de prêmio, Espora de Ouro. Mais que do nível da PBR. PBR é 100 e poucos mil por etapa hoje. Então, muita gente, o Adriano Moraes teve um ano que ele ganhou $100 e tantos mil nesse campeonato. Ali eu já fazia em 91, 92, eu já fazia rewrite, já fazia tudo que está acontecendo hoje, para cavalo também. E não vai ter que fazer em cavalo também. Teve uma vez em Jales que o cara voltou 6 cavalos pro Bill. Aí ele falou assim, agora só tem erva preta, eu não pulo não. Foi o Bill, não tem jeito. O Bill falou, final do Bill. Não, deixa, eu tô vendo. Então foram momentos mágicos. E aí eu comecei a desviar. E é o que o Lane Frost falou para mim um dia. Falou assim, olha, montar em touro você não pode pensar. Ele tinha umas vacas com tuff. Isso eu estou dizendo porque não estou querendo valorizar a conversa. Eu escutei e guardei. Ele tinha umas vacas com o Tuff ia falar assim, nós temos umas vacas. Não quero saber. Se eu souber que tem dinheiro vindo de outro lado, eu vou bambear aqui. Eu quero ficar só aqui, entendeu? Então eu comecei a ter outra fonte de renda com esse campeonato. Eu ganhava, eu ganhava bem. No campeonato eu montei alguns rodeios. Eu trouxe para cá a primeira caixa de couro dourada, todo mundo, os caras tá louco. E aí hoje já todo mundo assim. Então, esse elo de ligação dos Estados Unidos para cá, eu acho que eu tive um papel bem forte. Porque quando o Adriano resolveu ir, eu já contei a história, estava triste quando falavam dele aqui. Eu falei, vai embora, cara. Você com cãibra, com febre, lá você fica rico. Entendeu? Ajudei bastante ali. E ele foi e levou todo mundo, né? Ajudou bastante para lá. Então, cara, eu sou muito feliz de ainda estar nativa, né? E hoje eu estou prestando serviço, mostrando, valorizando os meninos, né? A nossa função de comentarista é essa, é valorizar o que a cara está fazendo. Isso é muito gratificante. Mas mas o último rodeio, você lembra? O último montaria, o último touro, você lembra? Cara, eu não sei se foi Paulo Faria, que eu tinha pegado o touro catiça do Tião. Falei, Adriano, não vou montar nesse boi não. Eu não tenho. Não pode, rapaz. Deus não gosta disso. Eu falei, mas eu estou dando muito trabalho para Deus para me salvar. Não, você tem que ir nesse boi. Acho que foi o último boi que eu montei. Aí depois eu fui
montei num touro pro Esporte Espetacular, que o Adriano ia montar, né? Pra mostrar, pra colocar uma câmera na gente, etc. E aí o Adriano, a Flávia ficou preocupado que ele tava com uma lesão e montar de manhã e à noite no final. Aí ele não pôde, eu falei, não, eu vou. Aí botaram um charola lá, deixou o CD em banco e eu quase me matei nesse touro. E aí esse cara com tanta dó, o pessoal do Esporte Espetacular, que não dava para ter a definição, que a câmera colocaram mesmo assim, colocamos isso aqui só pelo heroísmo do Sniper. Bacana, é igual eu falei, tem muita história Vixe. aqui, tem muita história, mas em um outro momento a gente toca em outros assuntos. É legal. Essa foi um pouco da história do cowboy, É verdade. né? Bi-cowboy, né? Do Bull Rider, né? Bull Rider. Põe a abelha, do jeito que for, mas pô, pensa numa abelha galera. Mas eu vou falar pra você, antes de ter sido uma abelha, ter visto que você viveu nos Estados Unidos, essa história. Tá louco, cara. Vixe Maria. E tem essa, hein? Eu parei no touro que não deixou o Lane Frost. Aliás, o Charles Sampson ser o primeiro, vamos parar nos 10 touros. Seriam 4, 83. Né? Então, e você vê, ainda bem que eu não sabia que touro que era. É isso aí, gente. Muito obrigado, Snar. Valeu, irmão. Na sua casa. E parabéns pelo seu trabalho. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu fazia sem a ferramenta que você tem hoje. Por isso que é importante, entendeu? Você é um cara que é um guerreiro do jeito que eu fazia, só que eu fazia no boca a boca. Você tem muita mais penetração hoje. Por isso que o trabalho que você faz e outros é bacana. Muito obrigado a todos. Se inscreva aí no canal, deixa um like, comenta aí o que você achou disso aqui, o que você sabe do Snar e dos tempos das antigas. E participe com a gente que em 2020, se Deus quiser, vamos fazer muita entrevista.